Estou aqui no canal oficial da Igreja Batista Asas da Alva, em posse de mais uma palavra e desejoso de poder compartilhar com você. Todas as vezes que estamos sob a influência da palavra, temos a chance de ser tocado por Deus e aí podemos viver o extraordinário dele para as nossas vidas. Então eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, e talvez o 18 é o suficiente aqui para contextualizar e sustentar esta palavra. Eu vou fazer a leitura agora, me acompanhe, que vai dizer o seguinte: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como das corças e me faz andar sobre os lugares altos. Então vamos lá, vamos seguir agora com esta palavra. Eu acredito, eu vou traduzir dessa maneira para ficar mais fácil. Quando eu leio o livro de Abacuque, eu poderia fatiar em muitos momentos assim importantíssimos, relevantes, momentos que daria para dar um mergulho e extrair muitas coisas extraordinárias. Mas hoje eu vou colocar os olhos nessa fatia do capítulo 3, versículo 17, esse desabafo que traduz para nós essa crise existencial que Abacuque está vivendo. Quando a gente volta um pouquinho aqui e olha lá capítulo 1, versículo 13, 12 e 13, você vai vendo a oração de Abacuque, é como ele vai colocando, encaixando as suas falas e acreditando que Deus vai ouvir e vai mudar todo o cenário. E Deus não muda. Aí ele anuncia que vai vir coisas piores ainda. Aí intensifica mais ainda a crise de Abacuque, a crise existencial de Abacuque. Bom, então o que essa situação pode nos ajudar? Então vamos lá, vamos fazer um mergulho. Eu gostaria de compartilhar com você essa temática que é ponto cego. O que Deus colocou, encaixou no meu coração para poder compartilhar com você. A primeira coisa que eu analiso aqui, que eu vejo como extrema relevância, esse homem Abacuque, ele tem uma decisão muito consistente. Ele tem uma decisão que todos nós deveríamos ter essa decisão. Porque ele está vivendo uma crise existencial. Eu não sei em que ponto você está da sua vida. Eu não sei se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você está indo para a igreja, mas dentro da igreja está de corpo presente, mas você está distante do Senhor. Você até pode falar algumas coisas ou falas protocolares, mas você não sente esse movimento da parte de Deus, você se angustia e não sabe por quê. Certo é que em alguns momentos da vida nós se revoltamos com as situações. Talvez você esteja revoltado com a situação que você está vivendo. E quando você olha para o cenário, ao invés das coisas melhorarem, parece que cada vez vai piorando. Tem uma fala que eu gosto muito: nem todo retrocesso é sinal de fracasso. Gostaria que você pensasse sobre isso. Um convite para você, através dessa temática, ponto cego. Porque veja bem, Abacuque tinha todos os motivos do mundo para se afastar de Deus, porque na sua análise, aqueles que eram considerados do bem e justos estavam sendo completamente sofrendo consequências terríveis, e aqueles que deveriam sofrer as consequências não estavam. E parece que aqueles que faziam parte do time do mal estavam cada vez mais ganhando força sobre aqueles que faziam parte do time do bem. O que eu quero dizer para você, com tudo isso, Abacuque tinha todas as razões para se afastar de Deus. Quando ele traz aqui, ainda que a figueira não floresça, ele está se referindo ao futuro. Ainda que daqui uma semana, um mês, um ano, 2 anos, ainda que as coisas não mudem,
eu vou tomar uma decisão. E a minha decisão é me manter com Deus. Muito diferente da forma como muitas vezes nós agimos. Quando estamos passando um cenário, onde esse cenário está nos maltratando, e aí a gente entra numa crise existencial, a tendência é dar passos para trás. A nossa tendência é ir para as cavernas da vida. A nossa tendência é diminuir a nossa relação com Deus. A nossa tendência é deixar de exercitar os músculos, a musculatura espiritual. A nossa tendência é olhar para Deus com decepção. A nossa tendência é achar e acreditar que não somos amados por Deus. Mas olha que coisa interessante. A temática de hoje é ponto cego. É justamente aí que um agente que veio para roubar, matar e destruir quer manter cada um de nós num ponto cego. Porque quando você está vivendo o contexto difícil, a crise, quando você está vivendo a crise existencial, ele quer fazer você olhar para a circunstância. Ele quer fazer você acreditar que essa circunstância vai acabar com você, vai destruir você. E que você não tem mais nenhum motivo para continuar com Deus. Ele vai fazer você acreditar que não tem mais razão para continuar seguindo os passos de Jesus. Aí que está a grande mentira. Porque aí ele está fazendo você se esquecer de Hebreus 11:1, que diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. E agora vem a parte chave. Mas a convicção das coisas que se esperam. Então está aí um ponto interessante para você analisar e pensar sobre esse contexto. O inimigo quer pôr você no ponto cego e fazer você acreditar que essa situação vai acabar com você. Mas Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E Abacuque, mesmo sem visualizar isso, ele encaixou em Deus uma fé. E é o que Deus espera. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele encaixou em Deus uma fé e disse: não é que eu estou satisfeito com essa situação. Porque no olhar para Abacuque, o que ele queria mesmo, ou qualquer pessoa em sã consciência, num contexto difícil, o que ele vai querer mesmo, o que ela vai querer, é que a figueira floresça. O que ele vai querer, o que ela vai querer, é que a vide dê fruto. É o que nós queremos. Mas quando vem a frustração e vem aquilo que é ao contrário do que a gente espera, é o momento da crise existencial. Aí, Abacuque, mesmo insatisfeito, porque essa fala, essa coisa que ele coloca para fora, a gente consegue perceber em que ponto ele se encontra, qual é a posição que ele se encontra. Ele se encontra numa posição de insatisfeito, ele se encontra numa situação de muita ira, ele se encontra numa posição de muita raiva, ele se encontra numa posição de muita angústia, ele se encontra numa posição de muita frustração, mas ele decide não se afastar de Deus. Ele decide não soltar a mão de Deus. Ele decide não sair do guarda-chuva de Deus. E aí ele diz: olha, daqui para o futuro, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira da oliveira fale, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e os currais não haja gado, todavia, contudo, olha o que ele vai dizer: exultarei no Deus da minha salvação. É uma clareza que o que está, e ele ainda coloca no radar, ele localiza ainda para nós uma coisa que é mais preciosa para ele,
que é o Deus da minha salvação. Salva do problema, salva a minha vida, me salva para levar para o céu, me salva de todas as maneiras. Ele sabe com quem está lidando. Mesmo ele sem entender, ele sabe que esse Deus, se ele agir, se ele liberar uma palavra do céu, a terra estremece. E o quadro muda. Ele sabe disso. Mesmo insatisfeito, mas ele sabe disso. E aqui tem uma ilustração que dá para fazer uma analogia interessante lá no 19, quando ele diz: o Senhor é minha força. Olha só como ele está encaixando a fé. Mesmo nesses momentos que você esteja angustiado, você tem que ir na direção de Deus e falar: Senhor, uma coisa eu faço, eu não quero tirar os pés da tua casa, eu não quero sair de perto do teu guarda-chuva, eu quero estar debaixo das suas asas, porque aí eu estou seguro. E aí ele diz o seguinte: o Senhor é minha força, é Ele que promove todas as coisas. E ele diz: torna os meus pés como os das corças. As corças, quando ela fica sem água, ela solta um odor e ela atrai os predadores. E aí sabe qual que é a ação da corça? É subir para os lugares mais altos, para fugir dos predadores. E agora eu gostaria de fazer uma analogia. Esse subir para lugares mais altos, quando você estiver num cenário de muita crise existencial, olha e suba para o lugar mais alto. Vai buscar a Deus. Aí a palavra vai te dizer isso. Na hora da angústia e da aflição, é só Deus que pode te socorrer. Da onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor. Olhar para cima também tem uma representação. Olhe para tudo isso com um olhar otimista. Isso tudo que está acontecendo se encaixa em Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o seu bem. E aí ele vai dizer o seguinte: quando você está no lugar mais alto, buscando o Senhor que está no lugar alto, o inimigo está no lugar de muita fragilidade. Porque ele não conseguiu, se você agir dessa maneira, ele não vai conseguir te colocar no ponto cego, olhando para a circunstância, e essa circunstância, como um parasita, vai sugar toda a sua energia espiritual. Mas para você é diferente. Para você vai ter um amanhecer. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Ainda que você esteja chorando por dentro, mas aí um pouquinho mais na frente tem novidade para você. Um pouquinho aí mais na frente vai ter festa para você. E que Deus possa encaixar esta palavra no teu interior. Se você precisa se converter, tropece, caia para dentro de você e se arrependa no Senhor. E aí sim você vai encontrar a vida. Então fique com esta palavra, nessa temática, ponto cego. E saia desse ponto cego e olhe para o Senhor, que é o autor e consumador da sua fé.